O músculo tem várias outras funções, mas vamos nos limitar a essas porque temos outros assuntos para tratar. Um dos assuntos é sobre a classificação dos músculos. O tecido muscular é classificado tanto morfológica como funcionalmente como liso ou estriado, e esse último, estriado, ainda subdivide em músculo cardíaco e músculo esquelético. Ao microscópio, as fibras do músculo estriado têm um padrão de estrias, por isso é chamado de estriado, enquanto o músculo liso não tem, mas isso vocês vão estudar com certeza com mais detalhes na aula de histologia. Então, diferentemente dos músculos estriados, esquelético e cardíaco, o músculo liso não possui estrias transversais, ou possui apenas poucas desorganizadas. As contrações são fracas, mas sustentadas, e na maioria dos casos rítmicas e lentas. A ação não está sob controle da vontade, por isso o músculo liso é involuntário. O músculo liso, pessoal, está presente nas paredes dos vasos sanguíneos e órgãos ocos, por exemplo, esôfago, estômago, intestino, uretra, ureter, útero, assim como em determinadas glândulas, no baço, no bulbo ocular e nos folículos pilosos. Já as fibras do músculo cardíaco, que é um tipo de músculo estriado, possuem estrias transversais com várias ramificações. As contrações ocorrem involuntariamente, são fortes, rápidas e contínuas. E esse músculo cardíaco, como o próprio nome sugere, localiza-se exclusivamente no coração, que é o miocárdio. O músculo esquelético é o músculo inserido nos ossos do esqueleto, daí a designação músculo esquelético. Correspondem ao tecido que é considerado a carne dos animais. Esse tipo de músculo possui alto número de estrias transversais organizadas. São responsáveis por um movimento voluntário e descontínuo, com contração forte e rápida. Como eu já disse para vocês, os músculos esqueléticos se localizam ao redor do esqueleto, o esfíncter, e também podem ser superficiais, cutâneos. O músculo tem certa capacidade de regeneração, mas, no geral, após o nascimento, não se formam novas fibras musculares. Por isso, lesões mais profundas, com perda de tecido muscular, são substituídas por tecido cicatricial. Vocês já repararam que quando a gente se fere superficialmente, a pele se fecha e não fica nenhuma cicatriz? Então, gente, mas quando a lesão é mais profunda e atinge os músculos, o que acontece? A ferida se fecha, mas com tecido cicatricial, que é diferente do tecido muscular. Por isso, a gente vê direitinho a cicatriz nesses casos. Outros termos muito usados também são atrofia e hipertrofia. Atrofia ou hipotrofia é a diminuição não do número, mas do tamanho da célula. Quando uma quantidade suficiente de células passa por essa adaptação ou redução de tamanho, todo o órgão ou tecido também diminui de tamanho. Um bom exemplo de atrofia muscular pode ser observado após tirar um gesso de um braço ou de uma perna, por exemplo. O membro fica mais fininho devido à redução do volume muscular, ou seja, a atrofia. E o contrário é a hipertrofia, quando ocorre aumento do tamanho e do volume das células, com consequente aumento do órgão ou do tecido. Trata-se, gente, nesse caso, de uma resposta adaptativa da célula a estímulos mecânicos ou hormonais. Por exemplo, quando vocês fazem academia e ficam musculosos, é o número de células musculares que aumentou, gente? Não é. Na verdade, o número é o mesmo. O que aumentou foi o tamanho das células que já existem, devido à adaptação dessas células para suportar uma carga de trabalho maior.